trata dos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos é simplesmente a coroa da relação de Deus com o seu povo. Mas Deus libertou o povo do cativeiro, e vocês sabem, usando a maestria do homem de Deus, com as suas limitações, para produzir a libertação, 10 pragas, todo aquele envolvimento que houve Faraó contra o povo de Israel, e culminou então com a entrada na terra. E Deus disse para Moisés o seguinte: olha, Moisés, você será Deus para o povo, eu serei Deus em você e você será Deus para o povo. O povo via em Moisés a própria presença do Senhor. E o que Deus fez com eles no deserto, tudo era propósito, ou seja, intencional. Cada comando, cada determinação, não é? a respeito do que comiam, a respeito de como se conduziriam, da relação com os povos de fora, tudo Deus tinha um propósito. E durante essa trajetória estabeleceu também o tempo e o momento da adoração. E é o que nós vamos ler agora. Diz assim: 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas, ou nós conhecemos muito como tabernáculos. E ninguém se apresente diante do Senhor de mãos vazias. Tem outra tradução que diz assim: ninguém se apresente de mãos vazias diante dele. O que Deus tinha como propósito nesta palavra para o povo de Israel? É que em todo tempo era certo que a bênção de Deus estaria dispensada a eles, e deveriam adorar o Senhor, prestar agradecimento, ação de graças pela bênção que receberam. Qual era o propósito disso? Deus sabia que quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos. É o princípio inquebrável da proporcionalidade. Se nós colocamos na terra, é na medida da semeadura que nós iremos colher. Nós sabemos que Deus não quebra princípios. Ele ultrapassa, ele até desconsidera regras, mas os princípios são determinantes. E ele mesmo diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará, tanto de quantidade quanto de qualidade. Então, semear é coisa séria. E quando vamos tratar disso, nós devemos considerar também o que o Senhor Jesus disse. Aí abra comigo Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, sobre a questão da acumulação sem um planejamento determinado. Por isso nós precisamos avaliar muito o quanto e o que estamos investindo. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós precisamos avaliar aonde nós estamos colocando o nosso investimento, porque isso determina a nossa vida espiritual, não é? Se a nossa prioridade, a nossa vida, como nós decidimos entregarmos ao Senhor. Quem disse aqui: eu recebo a Jesus e a minha vida é dele? Levante sua mão. Nós não fizemos isso? Nós fizemos. Nós somos do Senhor. E olha só, e quando fazemos isso,
Deus acredita em nós. Porque tudo que Ele faz, nós sabemos que podemos crer. Deus é Deus do crédito. Ele acredita. E aí, passa-se então, e nós passamos então a ter uma vida conforme o Senhor. Isso aconteceu algumas vezes no relacionamento de Jesus com os discípulos, e tem o caso que nós conhecemos, que foi o caso de Pedro. Nos dias que estavam próximos à crucificação, Jesus disse abertamente para os discípulos que ele ia à cruz e ia morrer. Aí Pedro falou: não, Senhor, isso não vai acontecer, eu estou contigo. Olha que palavra, hein? Para viver ou para morrer. Jesus falou: ó, Pedro, eu orei por você. Que bênção, né, irmãos? Que o Senhor Deus ora por nós, porque nós somos frágeis. Nós realmente falamos para Deus: Senhor, olha, agora é para valer, a partir de agora é diferente. Mas o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, o Senhor Deus, Ele geme em suas orações, porque nós não sabemos como pedir, mas Ele, o Senhor, sabe, e Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus que você está cercado de oração do próprio trono de Deus. Mas Pedro: não, Senhor, pode ficar tranquilo, né? Como se nós estivéssemos conversando. Jesus falou assim: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E isso aconteceu realmente. Pedro não conseguiu cumprir com a sua palavra com o Senhor Jesus, porque na hora que Jesus estava sendo crucificado, ele estava bem longe. Mas o Senhor não nos abandona, e Pedro voltou a ter relacionamento com Jesus. E Jesus falou uma frase para ele, irmãos, e eu quero compartilhar essa frase com você. Jesus disse para ele assim: olha, Pedro, quando você se converter, você vai apacentar os meus cordeirinhos. Deus leva as coisas a sério, queridos. Às vezes é preciso ele ter uma expressão dura como essa, para que nós recobremos o nosso lugar, porque o nosso lugar é o lugar do convertido. A nossa vida, os nossos planos não são nossos e não podem ser. Erroneamente nós falamos: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas nós não podemos falar dessa forma. Nós temos que viver da seguinte forma: Senhor, se for da tua vontade, abra as portas para que eu possa fazer isso, para que eu possa fazer aquilo. O Senhor tem propósito nisso. Nós aprendemos isso muito com Jesus, lá no jardim do Getsemane, quando estava suando gotas de sangue, não é? A sua carne, em sua posição humana, como ele estava naquele tempo, estava dizendo: vai ser duro, vai ser difícil a cruz. Senhor, alivia, me alivia nessa. Se estivesse falando, é tipo assim: me tira dessa, Deus. Não tem outra forma das coisas acontecerem. E Deus não respondeu a ele, porque não tinha, já estava tudo certo. A carne estava gritando, era sua fragilidade carnal, mas a oração dele foi estratégica e sensacional: não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Quando isso foi determinado pela boca do próprio Jesus, a oração terminou. Sabe, queridos, quando nós estamos buscando alguma coisa de Deus, nós precisamos orar a vontade de Deus e: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Sabe o que vai acontecer? Vai ser tudo jóia, porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós podemos até não entender, mas é o melhor de Deus para você. Levante sua mão e diga assim: a vontade de Deus. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Então fala bem alto: a vontade de Deus é o melhor para mim. Amém? Então diga glória a Deus. Quero ver na hora que for a cruz, na hora da cruz. Tem gente que não fala assim: Senhor, passa de mim esse cálice. Não, ele já fala correndo para outro lado. Foi o que os discípulos fizeram. Glória a Deus que nosso lugar não é a cruz, queridos, porque Jesus já pagou todo o preço lá na cruz. Nós estamos no lugar da bênção, não é? Nós estamos colhendo vida eterna onde nós não plantamos.
E por isso mesmo, querido, que quando andamos com o Senhor é Deus de palavra, tudo para Ele é coisa séria. E o próprio Jesus falou, né? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. E se nós vamos lá para o texto original, porque fica tão diferente, tão assim, clássico, né? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Eu vou traduzir para você o entendimento disso do original. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, o que eu falo, o que eu digo, não muda. O céu e a terra vão passar, porque a eternidade vai passar, mas o que eu digo vai continuar acontecendo. O que eu estou dizendo vai continuar acontecendo. O verbo lá da palavra não tem no nosso português, por isso que a gente tem esse entendimento difícil. É o verbo grego auris, que diz um sentido de continuidade. É como se estivéssemos usando o gerúndio do nosso português. Vai continuar a minha palavra sendo dita e permanentemente vai dar certo. É como se isso estivesse sendo dito. Ou seja, o Senhor leva as coisas a sério. Diga à pessoa que está ao seu lado assim: Deus leva tudo a sério. Ele leva você a sério. Olha isso. Só que a gente nem sempre leva Deus a sério. Aqui está o nosso problema. Nós falamos para Deus: Senhor, agora vai ser assim. Olha, a partir de agora minha vida vai ser desse jeito. Vai. Quem dera. Nós somos falhos, irmãos. E glória a Deus, porque mesmo falhos, diga assim ao seu irmão assim, ó: Deus ama você. Não é verdade? O amor suplanta a fragilidade, não é? E Deus nos ama apesar de nós. E aí entra o que nós precisamos aprender no Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmo. Os Salmos, agora que nós vamos ler, está no número 116, e vamos ler dos 12 a 14. Olha aí o que a palavra de Deus nos fala. O salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele mesmo responde em 3 pontos. Parece até uma mensagem, né, que ele estava pregando. Tomarei o cálice da salvação. Nós sabemos o que quer dizer isso. Ou seja, eu vou receber a salvação de Deus. Invocarei o nome do Senhor. Nós sabemos o que quer dizer isso. Devemos buscar o Senhor, adorar a Deus. Eu invocarei o nome do Senhor. E em terceiro ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. E a terceira resposta tem 3 nuances. Ou seja, 3 pontos dentro da terceira resposta. Seria uma outra mensagem pregada. Ele diz: pagarei os meus votos. Ou seja, o que eu prometer, Senhor, eu vou cumprir. E voto é uma promessa para Deus. É uma determinação do que você vai fazer para o Senhor. Aí nós precisamos cumprir, porque Deus leva a sério. A palavra dele é séria, não passa. O que ele diz está dito. E quando nós também compartilhamos com ele, ele também leva a sério, porque ele acredita no que nós falamos. Então eu preciso cumprir com a minha palavra. Cumprir a palavra dada ao Senhor, cumprir a palavra dada às pessoas, porque nós somos os filhos de Deus. E se é do Senhor, nós também somos. Nós somos os seus filhos. Devemos cumprir com aquilo que nós acordamos, os nossos contratos, os nossos negócios. E eu então vou cumprir com o Senhor. Só que não é semana que vem, porque a gente fala muito assim, a partir de segunda-feira, né? É agora. Preciso cumprir agora.
é para já. As coisas do Senhor, as coisas de Deus, queridos, elas estão no mundo espiritual, é na eternidade. O fato da eternidade não quer dizer futuro, quer dizer que nós já estamos vivendo no Senhor e para o Senhor. Então, é agora. Você precisa ser filho de Deus? Já. A palavra dada precisa ser cumprida em todo tempo, continuadamente, como Ele cumpre, sem falha. E o lugar é onde está reunido o povo de Deus. O lugar é o templo da reunião, é a casa do Senhor. É o lugar onde nós viemos como igreja para adorar. No tempo de Jesus, por exemplo, todo o povo de Israel, como nós acabamos de ler em Deuteronômio, se congregavam em Jerusalém para adorar a Deus. Pelo menos 3 vezes no ano eles iam lá para entregar a Deus tudo que lhes era devido. E haviam aquelas festas importantes da adoração e não podia nem ficar ninguém de fora. Nós hoje no Novo Testamento dizemos para Deus que nós vamos para o templo para adorar o Senhor. E queridos, temos que cumprir a nossa palavra, não é? Estar presente enquanto igreja. E no Novo Testamento em Cristo é todo o tempo, a igreja está ativa, viva, e nós não podemos ficar de fora. Paulo inclusive alerta a igreja em relação a isso. Alguns estão abandonando as congregações, que isso não seja o vosso costume. E nós precisamos estar em alertas em relação a isso. É agora. Repita comigo: Deus quer o compromisso agora. E como está a sua vida de comprometimento com o Senhor? Não é? Tem tanta gente que acha que quando isso está sendo pregado, está falando de dízimos e ofertas. Não, meus irmãos, no reino de Deus nós não falamos só de dízimos e ofertas. Isso é muito pouco, porque Deus não precisa de nada disso. Deus precisa que você e a sua vida esteja toda ela dada ao Senhor. Não é porque Ele precisa, é porque Ele quer cuidar de você. Quem na verdade precisa de Deus, somos nós. Quem precisa de Deus, levante sua mão. Eu preciso de Deus. Então, eu preciso cumprir com aquilo que eu compartilho com Ele, com a igreja, não é? Conosco mesmos. Nós não podemos ser falhos na nossa palavra com o Senhor. Já que demos uma palavra para o Senhor, que somos dele, Ele vai cuidar de nós, vai cuidar da nossa vida, vai cuidar de tudo, eu preciso mesmo permitir que o Senhor Deus cuide de tudo. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 14, versos 28 a 30. Jesus falando com a multidão e com os discípulos. Ele diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para construí-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Tem outra tradução que, ao invés da expressão rirão dele, diz assim: dirão acerca dele: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Isso não acontece com os filhos de Deus quando se trata da nossa vida no Senhor, queridos. Não acontece, porque não somos nós que fazemos os nossos planos. Mas Jesus estava falando para a multidão que estava fora do seu governo, do seu controle, da sua orientação. Nós não, nós somos os felizados de Deus. E isso fica claro quando ocorreu a situação entre o filho que abandonou o pai, que nós conhecemos na palavra como filho pródigo. Ele chega para o pai e pede toda a sua herança, embora o pai vivo ainda, viaja e fica lá longe, vivendo a vida conforme ele achou que deveria. Um dia ele recobra a sua sanidade, porque percebeu que já não tinha nada. E ele pede para voltar
a seu pai com a seguinte expressão: Pai, olha, eu pequei contra o céu. Nós lemos isso na palavra de Deus, né? Contra ti, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho, me faça aí como um dos empregados. A Bíblia fala lá que Senhor Deus, né, o Senhor, o Pai, tirou o anel com o selo do dedo, colocou no dedo do filho, trouxe o filho de volta e disse: meu filho está de volta a casa. Mandou matar o bezerro cevado, preparou a festa, e o filho que ficou em casa chegou e viu todo aquele movimento. O que é isso, pai? Esse famigerado aí saiu, queimou aí a nossa riqueza, agora volta, tem festa para ele. E o pai abraça o filho e fala: meu filho, tudo que é meu é teu. Diga a pessoa que está ao seu lado assim: tudo que é de Deus é teu. Então agora você diga à pessoa que está próxima assim: você é meu. Não é? Tudo que é de Deus é teu. E você falou para um, outro falou para você, que se ninguém falou para você, eu falo: tudo que é de Deus é teu e você é meu. Porque nós somos os filhos de Deus. E do Senhor é a terra, diz a Escritura, a sua plenitude, o mundo e as pessoas que nele habitam. Nós podemos e devemos tomar posse do que é nosso. Não com visão de extrativar, de guardar e de querer para nós as coisas, mas as pessoas. Porque o interesse de Deus são as coisas eternas, são as pessoas. É o maior patrimônio. Pessoas curadas, pessoas saradas, sanadas, ou seja, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, fisicamente. Isso é vida eterna. É o que Deus quer para cada um de nós. Então, o plano de Deus para nós, quer dizer, que as construções, o que nós viemos a executar, seja tudo perfeito, porque é plano dele, é dele. E quando tratamos isso na nossa vida no Senhor, amados, o que Deus quer para nós é qualidade e quantidade. Mas para isso, nós não podemos perder a memória da palavra. Não podemos perder a memória da palavra que o próprio Deus diz. E eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia, Isaías 1,19. E antes de você ler esse texto aí, nós já devemos até saber de cor, né? Porque foi um tema de um ano. O livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, Jeremias estava no momento de seu sofrimento, e ele sabia quem ele era, ele tinha consciência de sua identidade, ele era o profeta do Senhor, o sacerdote do ano, deposto pelo rei, mas segundo Deus, e ele precisava de uma renovação de mente. Ele diz: eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos enche de esperança. Ela nos sedimenta na vitória. Ela garante que a nossa semeadura, ela é divina, porque nós somos do Senhor, e é o Senhor quem guia e quem dirige as nossas mãos. E Isaías 1,19 dá-nos um alerta: se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos repetir? Se quiserdes. Epa, de novo, vocês estão aí, amém? Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está na nossa escolha, se você quiser, se você ouvir. O filho, o pai ouve. Então, nós podemos decidir. Nós queremos Deus. Nós queremos o melhor. Nós queremos tudo de Deus. Isso quer dizer 100%. Você quer tudo de Deus? Amém?
Então coloque-se de pé em nome de Jesus para orarmos. Põe a mão à altura do seu peito, por gentileza. Ore assim comigo. Senhor Deus. Amém? Senhor Deus, esta noite eu reafirmo, eu quero tudo do Senhor na minha vida. Isso é uma verdade para você? Então diga um amém bem forte. Senhor Deus, nós acabamos de falar contigo. Tomamos e reafirmamos a nossa decisão de continuidade. Queremos 100% do teu reino. Nos ajuda, Senhor, a não vacilar e nem nos fragilizar na caminhada. Ajuda-nos a manter a nossa palavra com o Senhor e com a tua causa. Nos dê entendimento da prioridade do teu reino, porque o Senhor tem planos conosco. Obrigado, Deus, por nos falar, em nome de Jesus. Amém.